No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode aprender qualquer coisa mais rápido do que todo mundo. E eu vou fazer isso compartilhando com você 3 princípios poderosos da aprendizagem que me ajudaram a ser aprovado em primeiro lugar no concurso de auditor da Receita Federal. E que há mais de 10 anos vem funcionando para mais de 2.000 alunos que eu acompanhei até hoje. E sim, isso significa que eles vão funcionar para você também. Porque além de te apresentar esses princípios, eu vou te dar trajetos práticos sobre como aplicar eles nos seus estudos para concurso. Então, se você quer ser aprovado no concurso, fica comigo porque esse vídeo vai te economizar uns 5 anos de vida. O primeiro princípio se chama relação esforço-tempo. Pensa comigo, quando você se imagina se tornando uma pessoa que consegue aprender as coisas de maneira muito mais rápida do que todas as outras, provavelmente isso significa que, para essa pessoa que você quer se tornar, aprender algo é muito fácil, confortável e possível de se conquistar sem nenhum esforço. O que a maioria das pessoas faz para aprender mais rápido é reduzir o esforço necessário para conseguir aprender alguma coisa. A ideia é, se eu conseguir facilitar o aprendizado de modo a exigir menos esforço, isso significa que eu também poderei gastar menos tempo e, portanto, ser mais rápido. Só que quando se trata de aprendizagem, isso quase sempre está errado. O aprendizado acontece no cérebro e o seu cérebro precisa pensar ativamente e processar as informações que você está aprendendo para que você adquira conhecimento e memórias. Quando você evita o pensamento árduo e difícil associado ao aprendizado, você está evitando o próprio aprendizado. E isso pode ser realmente confuso, porque quando você está tentando aprender alguma coisa, você pode estar usando algum tipo de técnica. Por exemplo, você pode estar tentando fazer anotações, criando um resumo ou um mapa mental e criar esses instrumentos. O processo de fabricar eles do jeito certo pode exigir bastante esforço e tempo. E aí você vai lá e pensa assim, bom, vou usar uma ferramenta de inteligência artificial, vou usar o ChatGPT, o Notebook LM, vou pedir as informações e ele vai criar um negócio para mim e pronto, aquilo vai estar pronto sem eu precisar fazer nada. O grande problema é que quando você faz isso, você confunde o seu objetivo. Afinal, o seu objetivo ao criar essas anotações, resumos ou mapas mentais era alcançar o aprendizado que ocorre lá no cérebro e não ter simplesmente novas anotações ou novos materiais. Portanto, a armadilha traiçoeira com a qual você precisa tomar cuidado é que quando você reduz o esforço e o tempo necessário para realizar uma tarefa, como por exemplo montar um conjunto de anotações, um resumo ou um mapa mental, o efeito disso é um atraso, porque você está aumentando o tempo necessário para conquistar esse aprendizado. À medida que o esforço cai cada vez mais, você paga por esse esforço com mais e mais tempo ao longo da sua jornada, cujo fim vai ficando cada vez mais distante com esses atalhos que você toma a todo instante. Isso chega a ser irônico, né? É um baita de um paradoxo. Então, a maneira de realmente aprender mais rápido é investir esse esforço antecipadamente, ganhando mais tempo para você mesmo por meio justamente desse esforço. Tenta buscar ativamente formas de aumentar o seu esforço durante o seu aprendizado, porque é isso que torna o processo de aprendizagem mais eficaz. O que significa que a sua memória vai ser mais forte, sua compreensão vai ser mais profunda e, principalmente, que você vai alcançar esse objetivo mais cedo, que é o princípio, né, o propósito desse vídeo, certo? Nas pesquisas, esse conceito de pensar com mais afinco e usar o pensamento ativo para gerar um aprendizado é chamado de efeito geração. E as pesquisas mostram consistentemente que quem usa esse efeito geração consegue se concentrar melhor no que aprende e obter uma compreensão mais profunda em muito menos tempo. Portanto, aqui vai uma dica fundamental para você. Tenta verificar se você está usando a relação esforço-tempo da maneira correta e se você está ativamente usando o efeito geração para aprender mais rápido. Isso é chamado de nível de esforço. E essa é basicamente uma verificação que você deve fazer enquanto você estuda. Na próxima sessão de estudo, pergunte-se o seguinte: eu estou atingindo o nível necessário de esforço? Por exemplo, digamos que eu esteja lendo um livro qualquer, um Harry Potter da vida, e não esteja pensando ativamente sobre ele. Eu estou apenas passando os olhos pelas páginas e pelas palavras. E no final, eu não aprendi muita coisa. Afinal de contas, a minha mente estava passiva durante todo esse processo. Não teve nenhum esforço envolvido, você entende? Então, se eu me perguntar, eu estou atingindo o nível de esforço necessário nessa leitura? Eu estou usando o efeito geração? Com certeza não. E para mudar isso, eu posso tentar pensar de maneira um pouco mais ativa enquanto eu estiver lendo. Eu posso escolher deliberadamente
quais ideias parecem ser mais importantes do que outras. E tentar pensar, como que essas ideias se encaixam no contexto maior. Quando você começa a pensar nesse tipo de coisa, o seu esforço aumenta. Consequentemente, o seu cérebro entra numa marcha mais alta e num estado mais ativo de aprendizagem. E aí, o efeito geração é ativado com muito mais intensidade. Procedendo dessa forma, eu estou me aproveitando dessa relação esforço-tempo, me dedicando com mais esforço para economizar tempo depois. O mesmo acontece quando você vai construir anotações, fazer resumos ou mapas mentais, conforme eu já mencionei. Se você simplesmente anota sem pensar, da maneira mais rápida possível, você está agindo como se você fosse uma máquina de xerox e você não está atingindo o nível de esforço necessário. Ao contrário, se eu penso sobre o que escrever, como expressar minhas ideias e como interpretar o que eu li da minha maneira, de uma maneira que faça sentido para mim, aí tudo isso aumenta o esforço, a eficácia da aprendizagem, aprimora a memorização e a profundidade da compreensão. E, principalmente, eu repito, economiza tempo, tornando o aprendizado muito mais rápido. E olha só, uma das principais maneiras pelas quais eu vejo que você não consegue atingir o seu nível necessário de esforço é quando você está se testando, quando você está treinando questões. E isso pode acontecer como uma questão de concurso público ou com um flashcard, por exemplo. Algo tão simples como tentar se esforçar ao máximo para tentar lembrar de algo antes de conferir a resposta faz toda a diferença em como esse conhecimento vai ser fixado na sua mente. O que eu vejo muito acontecer é você responder questões de concurso de forma totalmente automática, sem gastar o mínimo de energia para tentar raciocinar e buscar a informação lá dentro da sua cabeça. E o mais incrível é que para que o aprendizado seja eficaz nesse momento, você não precisa necessariamente acertar a questão que você está tentando responder. O mero esforço de tentar buscar aquela informação, seguida da consulta daquela informação, já vai fazer com que o seu cérebro recepcione, aquela informação de maneira totalmente diferente, como se fosse uma peça faltante ali de um quebra-cabeça. Então, quando você muda essa mentalidade, parando de tentar a toda hora facilitar o aprendizado e passando a se esforçar deliberadamente para atingir o nível certo de esforço, ativando assim o efeito geração e usando essa troca entre o tempo e o esforço, esse é o segredo para conseguir acelerar muito a sua aprendizagem. Agora, uma outra dificuldade que as pessoas enfrentam, e ao contrário dessa dificuldade que eu mencionei agora há pouco, essa não te ajuda em nada. É tentar aprender usando um estilo de aprendizagem com o qual ela é acostumada. Calma que eu já vou explicar, porque isso me leva ao segundo princípio que eu quero apresentar para vocês, que é o princípio do aprendiz onisciente. Provavelmente você já ouviu falar na teoria de que cada pessoa tem um estilo de aprendizagem no qual ela se sai melhor. E que, portanto, o seu objetivo é descobrir qual que é o seu estilo de aprendizagem e usar ele e somente ele, porque é assim que você vai prosperar na vida. Traduzindo para o mundo dos concursos. É o cara que diz, eu sou um cara mais visual, então eu só aprendo bem por videoaulas. Ou o outro cara que fala, eu só gosto de ler e escrever, então eu aprendo melhor por materiais em livro e em PDF. E se você já ouviu isso antes, calma, eu não te culpo, porque isso tem até nome, é muito comum, chama Teoria dos Estilos de Aprendizagem. Infelizmente, essa teoria é um mito completo, não tem nenhum embasamento científico que comprova a eficácia dessa teoria. Pesquisas realizadas ao longo de décadas mostraram claramente que não existe um único estilo de aprendizagem que você deve buscar e no qual você deve depositar 100% da sua preparação. Mas qual que é o ponto aqui? O que os estudos mostram é que a natureza de uma disciplina é sim importante para definir qual que é o melhor formato em que ela pode ser apresentada. Ou seja, existem disciplinas que são melhor explicadas se forem apresentadas em forma de texto. Existem outras que podem ser melhor aprendidas se ensinadas por meio de imagem, por exemplo, por meio de videoaulas. Então, se você resolveu definir que a única forma que você tem de aprender alguma coisa é por meio de ler e escrever, isso significa que você só vai conseguir extrair o máximo de aprendizado nas matérias cuja natureza se relacionam com esse formato. E aí talvez você fique séculos patinando numa aula de estatística inferencial, sendo que se você partisse por uma videoaula, você poderia aprender aquilo ali em poucos minutos sem muito sofrimento. Ou talvez você fique séculos assistindo uma videoaula de direito administrativo, sendo que você poderia resolver esse problema rapidamente
com o material em PDF e questões comentadas ali em 25 minutos. Fato é que essa teimosia de ficar preso a um único formato é uma coisa que só piora com a idade. No mundo profissional, principalmente no mundo dos concursos, a informação chega a você por todos os ângulos e de todos os estilos. E a grande questão é, você consegue lidar com isso ou não? Portanto, existe uma vantagem inegável em ser um bom aprendiz por todos os estilos. Mesmo que você não goste de um ou de outro, mesmo que você naquele momento considere muito mais difícil, tentar aprender e extrair o máximo de cada estilo de aprendizagem é isso que caracteriza um aprendiz onisciente. E a razão pela qual isso economiza o seu tempo é porque em 100% das vezes em que você estiver envolvido numa experiência de aprendizagem, você vai saber como extrair um aprendizado significativo dela. Ao invés de falar, eu não consigo aprender nada nesse formato porque eu não me adapto bem com ele. Porque aí, sabe o que acontece? Mais uma vez, você acaba levando muito mais tempo para aprender. Agora, presta atenção no seguinte. A principal lição para se tornar um aprendiz onisciente é se fazer a seguinte pergunta. Como que eu posso organizar todas essas informações? Essa é a pergunta mágica que vai transformar a eficiência do seu aprendizado. E você deve se fazer essa pergunta sempre que você estiver aprendendo alguma coisa. Seja lendo, ouvindo ou assistindo aí uma videoaula. E um detalhe muito importante. Essa pergunta não é a mesma coisa do que se perguntar, eu entendi isso? E também não é a mesma coisa do que se perguntar, eu me lembro disso? Organizar é um processo cognitivo muito específico. Para organizar alguma coisa, você precisa entender ativamente cada componente, ver como que ele se encaixa, dar sentido a ele e compreender como que você poderia reorganizar tudo isso de modo que ainda faça sentido. É plenamente possível entender alguma coisa sem ser capaz de organizar aquilo ou reorganizar. Só que isso é um exemplo de conhecimento superficial. E aí provavelmente você vai ter uma memória bem fraca a respeito dela. E se isso for tudo o que você consegue fazer ao aprender, você vai ter muita dificuldade em aprender com mais eficiência. E isso também pode ser uma grande armadilha, porque quando você entende alguma coisa, você tem a sensação de que você aprendeu. Você tem a sensação de que vai se lembrar disso e então vai reter essa informação para sempre. Porém, o que as pesquisas indicam e provavelmente o que a sua experiência também indica é que isso não é verdade. É perfeitamente possível entender algo muito bem e na semana seguinte esquecer, sem conseguir usar essa informação para resolver problemas ou questões de concurso. Então, o tempo que você leva para organizar as informações é o tempo que você leva para aprendê-las. Vou te dar alguns exemplos simples que você já pode aplicar nos seus estudos. Imagina que você está lendo alguma coisa. Tenta se perguntar como que eu posso organizar o que eu estou lendo. É fácil. Ao invés de simplesmente ler sem pensar, tenta constantemente observar o texto de forma mais ativa. Reorganiza o que você está lendo. Não leia apenas do começo ao fim. Escolhe aquilo que você considera mais importante. Pega esse conhecimento e tenta decidir aonde você quer colocar ele. Veja quais informações você quer em seguida. Talvez você vá ler o próximo parágrafo e ali não tenha aquela informação que você quer naquele momento. Aquela que despertou ali a sua curiosidade que você quer matar naquele momento. Então, de repente, você pode não ler aquele parágrafo na sequência. Pode pausar, pode abrir um outro material, pode complementar aquela informação, pode enriquecer e dar mais estrutura àquela linha de raciocínio que você está construindo naquele momento. Então, usa o seu livro ou o seu PDF como uma fonte bruta de informação, mas sempre questiona esses materiais. Sempre tenta extrair informações que você precisa para formar aquele contexto geral. Logo depois, resolva algumas questões de concurso para que você veja como que aquele assunto é cobrado na prática. Só assim você vai entender como que as bancas raciocinam. Depois, com essa experiência de questões, você volta para o seu PDF e você deposita a sua experiência que você adquiriu resolvendo questões. Então é um jogo constante de vai e vem. E esse é o verdadeiro significado de leitura ativa. O mesmo vale para alguma coisa visual, seja uma videoaula, um fluxograma ou um diagrama. Não aceita as coisas do jeito que elas vêm para você. Reconstrói o negócio na sua mente, reagrupa, reorganiza, simplifica, tenta disponibilizar aquela informação de um jeito que faça sentido para você. Então tenta não se contentar com a forma com que as coisas são apresentadas para você. Esteja constantemente desafiando, criticando, reformulando, reagrupando informações. Não importa que outra pessoa tenha agrupado aquela informação para você, se você comprou um mapa mental pronto, um resumo pronto, não importa. O aprendizado real, ele só vai acontecer quando você mesmo organizar aquela informação de um jeito que faça sentido
para você. As pessoas que conseguem fazer isso e mudar essa perspectiva rapidamente, elas conseguem aprender muito mais rápido. Em última análise, quando você se torna um aprendiz onisciente, você adquire as habilidades necessárias para atingir o nível adequado de dificuldade em qualquer estilo de aprendizagem que seja apresentado a você. Agora, esse próximo e último princípio é o mais fácil de aplicar, mas ele é tão importante quanto os outros dois que eu mencionei nesse vídeo. E o nome desse terceiro princípio é efeito iteração. Para te mostrar como funciona o efeito iteração, eu preciso te mostrar como que 99% das pessoas estudam, inclusive você, muito provavelmente. Eu aposto com você que você assiste uma videoaula, ou lê um capítulo de um livro, ou lê um PDF, e aí você segue lendo, até que você finalmente vence essas páginas e chega no final da aula, onde geralmente tem uma bateria de questões para você resolver. Aí você pensa, pô, eu acho que eu não tô bem o suficiente para me aventurar nessa bateria de questões, porque eu acho que eu iria mal. E aí o que você faz? Ao invés de treinar resolvendo questões, você volta para o início da aula. Ou, na melhor das hipóteses, para algum trecho específico da aula e volta a ler longos trechos de teoria daquela aula. Esse é um exemplo de estudo com quase nenhum efeito de iteração. Mas eis o porquê de estudar dessa forma ser uma enorme perda de tempo. O aprendizado eficaz é um processo constante de formular uma hipótese ou uma teoria e verificar se essa hipótese está correta. O que você deveria fazer é o seguinte: quando você está lendo alguma coisa, você vai lá, recebe uma nova informação. Aí você continua lendo e recebe outra nova informação. E aí então você bola uma hipótese ou uma teoria de como que essas duas informações novas que você recebeu se relacionam entre si e como que elas se encaixam no contexto geral do assunto que você está tentando aprender. É isso que dá significado e contexto à informação. E é isso que ajuda o seu cérebro a usar essa informação corretamente. E à medida que mais informações chegam, você faz esse mesmo processo de novo. Como que elas se conectam e como que elas se encaixam com as outras coisas que você já aprendeu. Assim, à medida que mais e mais informações vão chegando, você desenvolve novas e novas hipóteses de como que tudo isso está conectado. Mas, quando você está aprendendo o assunto pela primeira vez, você não sabe ao certo, porque como eu mencionei agora, é só hipótese, é só teoria que você está construindo. Então você pode pensar que duas informações estão conectadas de uma maneira, mas pode ser que essa conexão não seja real, pode ser que elas se conectem de outra maneira. E se você estiver errado sobre a forma com que duas informações estão conectadas, é muito importante que você descubra isso o quanto antes. Porque caso contrário, esse mal-entendido vai influenciar a forma com que você formula todas as hipóteses seguintes. E aí quando você tem aquele momento de clareza, quando as coisas finalmente se encaixam de maneira perfeita, isso significa que você tinha uma hipótese e que ela se confirmou. A incerteza finalmente desapareceu e esse momento, para o concurseiro, é mágico. E para chegar rapidamente nesse momento de inspiração, sem passar semanas estudando, você precisa aprender a gerar essas hipóteses. E logo em seguida, você precisa obter um feedback sobre se essas hipóteses estão corretas ou não. E aí então você usa essa informação, você usa esse feedback para refinar a sua hipótese e assim sucessivamente. Esse ciclo é uma iteração. E ao repetir essas iterações várias vezes, o seu aprendizado se torna muito mais forte, muito mais profundo, a sua memória se fortalece e a sua compreensão se torna mais completa e mais precisa. Isso é o que significa maximizar o efeito iteração. Significa gerar muitas hipóteses rapidamente, logo no início, e então obter feedback sobre elas, testando elas com frequência desde o início da sua preparação, para poder, desde cedo, identificar lacunas no seu conhecimento e conseguir corrigir a tempo. Se você não fizer isso e continuar fazendo o que você fazia antes, que é basicamente fugir das questões ou atrasar demasiadamente esse confronto, então quando você finalmente encontrar um desses erros e entender como que as coisas se conectam, você vai ter que gastar uma eternidade reaprendendo e repensando tudo que estava conectado com esse erro. E isso é um enorme desperdício de tempo. Portanto, a lição principal aqui é se testar ao máximo. Isso é o que a ciência chama de efeito teste. Por exemplo, reserva um tempo ao final de cada aula para você
testar o que você aprendeu até ali. E de tempos em tempos, deixa metas reservadas para revisões e treinamentos para que você possa periodicamente ir refinando o seu conhecimento por meio de autotestes. E lembra sempre do seguinte, você está procurando erros e lacunas. O objetivo do teste ou de fazer questões de concurso não é se parabenizar ou inflar o seu ego. O objetivo aqui é encontrar os seus erros para corrigir a rota antes que isso seja tarde demais. Então, tenta sempre se testar de forma desafiadora. Um bom teste é um teste difícil. E se por acaso você não for bem numa bateria de questões ou em algum teste a que você se submeter, provavelmente isso indica que teve algum problema com a forma com que você tentou organizar aquela informação que você aprendeu. O que também pode acontecer e que é muito natural é que existem informações que são mais complexas e que fazem com que o seu cérebro precise de tempo para amadurecer e digerir aquelas informações. Por isso que é tão importante agendar revisões e treinamentos de forma espaçada e periódica no tempo, para que sempre que possível você consiga permitir que o seu cérebro tente resgatar aquela informação e que você possa conectar aquelas informações que você aprendeu com novos conhecimentos que você adquiriu ao longo desse processo. E hoje eu vou ficando por aqui. Se você acha que esse vídeo te ajudou de alguma maneira a entender como que a aprendizagem pode acontecer de forma mais rápida, peço encarecidamente, do fundo do meu coração, que você se inscreva no meu canal e que você curta esse vídeo para continuar a me ajudar a produzir vídeos, para ajudar você a conquistar um futuro melhor para você e para sua família. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.